Seja bem-vindo ao canal Palavra que Conecta. Hoje é o dia 8 de agosto da nossa jornada de leitura da Bíblia em 365 dias. Prepare o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Esdras, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 28. Muitos anos depois, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, havia um homem chamado Esdras. Ele era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Uquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Esdras era escriba, conhecedor da lei de Moisés, dada ao povo pelo Senhor, o Deus de Israel. Esdras foi da Babilônia a Jerusalém, e o rei lhe deu tudo o que ele pediu, porque a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas e também alguns sacerdotes, levitas, cantores, guardas das portas e servidores do templo viajaram com ele para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém em agosto desse mesmo ano. Partiu da Babilônia em 8 de abril, o primeiro dia do novo ano, chegou a Jerusalém em 4 de agosto, e porque a bondosa mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Pois Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor, obedecer a ela e ensinar seus decretos e estatutos ao povo de Israel. O rei Artaxerxes tinha dado uma cópia da seguinte carta a Esdras, um sacerdote e escriba que estudava os mandamentos e decretos do Senhor e os ensinava a Israel. De Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, mestre da lei do Deus dos céus, saudações. Eu decreto que qualquer israelita em meu reino, incluindo os sacerdotes e os levitas, que desejar regressar com você para Jerusalém, poderá ir. Eu e meus 7 conselheiros o instruímos a investigar a situação em Judá e em Jerusalém, com base na lei de seu Deus que está em suas mãos. Também o encarregamos de levar consigo a prata e o ouro que lhe entregamos voluntariamente, como oferta para o Deus de Israel que habita em Jerusalém. Além disso, você levará toda a prata e todo o ouro que obtiver na província da Babilônia, bem como as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes para o templo de seu Deus em Jerusalém. Use esses recursos para comprar novilhos, carneiros, cordeiros e as respectivas ofertas de cereal e ofertas derramadas, tudo isso será oferecido no altar do templo de seu Deus em Jerusalém. A prata e o ouro que restarem poderão ser usados como parecer melhor a você e a seu povo, conforme a vontade de Deus. Quanto aos utensílios que lhe confiamos para o serviço no templo de seu Deus, entregue-os todos diante do Deus de Jerusalém. Se precisar de mais alguma coisa para o templo de seu Deus ou para qualquer necessidade semelhante, use recursos da tesouraria real. Eu, o rei Artaxerxes, envio o seguinte decreto a todos os tesoureiros da província a oeste do rio Eufrates. Deem a Esdras, sacerdote e mestre da lei do Deus dos céus, tudo o que ele requisitar. Deem-lhe até 3.500 quilos de prata, 100 cestos grandes de trigo, 100 tonéis de vinho, 100 tonéis de azeite e sal à vontade. Tenham o cuidado de providenciar tudo que o Deus dos céus ordenar para seu tempo. Afinal, por que provocar a ira de Deus contra este império do rei e de seus filhos? Também decreto que nenhum sacerdote, levita, cantor, guarda das portas, servidor do templo, nem qualquer outro trabalhador no templo será obrigado a pagar tributos, impostos e taxas de qualquer tipo. E você, Esdras, use a sabedoria que seu Deus lhe deu para nomear magistrados e juízes que conheçam as leis de seu Deus para governarem todo o povo na província oeste do rio Eufrates. Ensine a lei a todos que não a conhecem.
Qualquer um que se recusar a obedecer à lei de seu Deus e do rei será castigado de imediato com a morte, com o exílio, com o confisco dos bens ou com a prisão. Louvem o Senhor, o Deus de nossos antepassados, que colocou no coração do rei o desejo de embelezar o templo do Senhor em Jerusalém, e que me mostrou seu amor leal ao honrar-me diante do rei, de seu conselho e de todos os seus oficiais poderosos. Senti-me encorajado porque a mão do Senhor, meu Deus, estava sobre mim, e reuni alguns dos líderes de Israel para voltar comigo a Jerusalém. Esdras capítulo 8, versículo 1 ao 20. Esta é uma lista dos chefes de família com suas genealogias, aqueles que regressaram comigo da Babilônia durante o reinado do rei Artaxerxes. Da família de Finéias, Gerson; da família de Tamar, Daniel; da família de Davi, Atos; descendente de Secanias; da família de Paros, Zacarias e 150 homens registrados com eles; da família de Paate Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e 200 homens registrados com ele; da família de Zatu, Secanias, filho de Jaaziel, e 300 homens registrados com ele; da família de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e 50 homens registrados com ele; da família de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e 70 homens registrados com ele; da família de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e 80 homens registrados com ele; da família de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e 218 homens registrados com ele; da família de Bani, Selomite, filho de Josifias, e 160 homens registrados com ele; da família de Bebai, Zacarias, filho de Bebai, e 28 homens registrados com ele; da família de Asgade, Joanã, filho de Acatã, e 110 homens registrados com ele; da família de Adonicã, que chegaram depois, Elifelete, Jeiel e Semaías, e 60 homens registrados com eles; da família de Bigvai, Utai e Zacur, e 70 homens registrados com eles. Reuni os exilados perto do canal de Aava e acampamos ali por 3 dias. Enquanto eu revisava listas do povo e dos sacerdotes que haviam chegado, descobri que nenhum levita se havia oferecido para nos acompanhar. Por isso mandei chamar Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias e Mesulão, líderes do povo. Também mandei chamar Joiaribe e Eunatã, 2 homens com discernimento. Enviei-os a Ido, chefe dos levitas, em Casífia, para que pedissem a ele, a seus parentes e aos servidores do templo, que nos enviassem ministros para o templo de Deus em Jerusalém. Visto que a bondosa mão de nosso Deus estava sobre nós, eles nos enviaram Serebias, junto com 18 de seus filhos e parentes. Era um homem inteligente, descendente de Mali, descendente de Levi, filho de Israel. Também nos enviaram Asabias, junto com Jesaías, dos descendentes de Merari, 20 de seus filhos e parentes, e 220 servidores do templo. Os servidores do templo eram assistentes dos levitas, um grupo de trabalhadores do templo instituído pelo rei Davi e por seus oficiais. Todos estavam registrados por nome. 1 Coríntios, capítulo 4, do versículo 1 ao 21. Portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. De um encarregado espera-se que seja fiel. Quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer autoridade humana. Na verdade, nem minha própria avaliação é importante. Minha consciência está limpa, mas isso não prova que estou certo. O Senhor é quem me avaliará e decidirá. Portanto, não julguem ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte, pois ele trará à luz nossos segredos mais obscuros e revelará nossas intenções mais íntimas. Então Deus dará a cada um a devida aprovação. Irmãos, usei a mim mesmo e a Apolo para ilustrar o que lhes tenho dito. Se aprenderem a não ir além daquilo que está escrito,
não se orgulharão de um à custa de outro. Pois, que direito vocês têm de julgar desse modo? O que vocês têm que Deus não lhes tenha dado? E se tudo o que temos vem de Deus, por que nos orgulhamos como se não fosse uma dádiva? Vocês consideram que já têm tudo de que precisam. Pensam que já são ricos e até já começaram a reinar sem nós. Gostaria que de fato já estivessem reinando, pois então eu reinaria com vocês. Por vezes, me parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte, espetáculo para o mundo inteiro, tanto para as pessoas como para os anjos. Nossa dedicação a Cristo nos faz parecer loucos, mas vocês afirmam ser sábios em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos ridicularizados. Até agora passamos fome e sede e não temos roupa necessária para nos manter aquecidos. Somos espancados e não temos casa. Trabalhamos arduamente com as próprias mãos para obter sustento. Abençoamos quem nos amaldiçoa, somos pacientes com quem nos maltrata. Respondemos com bondade quando falam mal de nós. E, no entanto, até o momento, temos sido tratados como a escória do mundo, como o lixo de todos. Não escrevo estas coisas para envergonhá-los, mas para adverti-los como meus filhos amados. Pois ainda que tivessem 10.000 mestres em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois eu me tornei seu pai espiritual em Cristo Jesus por meio das boas novas que lhes anunciei. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por isso enviei Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Ele os lembrará de como sigo Cristo Jesus, de acordo com o que ensino em todas as igrejas, em qualquer lugar aonde vou. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, pensando que não irei mais visitá-los. Mas eu irei, e logo. Se o Senhor permitir, e então verei se esses arrogantes apenas fazem discursos pretensiosos ou se têm de fato o poder de Deus. Pois o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas em poder. O que vocês escolhem? Devo ir com vara para castigá-los ou com amor e espírito de mansidão? Salmos capítulo 30, do versículo 1 ao 12. Eu te exaltarei, Senhor, pois me livraste. Não permitiste que meus inimigos rissem de mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e restauraste minha saúde. Senhor, da sepultura me tiraste e não me deixaste cair na cova da morte. Cantem ao Senhor todos que lhe são fiéis. Louvem seu santo nome, pois sua ira dura apenas um instante, mas seu favor a vida inteira. O choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem com o amanhecer. Quando eu era próspero, dizia: agora nada pode me derrubar. Ó Senhor, teu favor me mantinha firme como uma montanha. Então o Senhor me deu as costas e entrei em pânico. Clamei a ti, Senhor, supliquei ao Senhor por misericórdia. Que vantagem terás se eu morrer, se eu descer a cova? Acaso o pó te louvará? Falará de tua fidelidade? Ouve-me, Senhor, e tem misericórdia de mim. Ajuda-me, Senhor. Transformaste meu pranto em dança, tiraste minhas roupas de luto e me vestiste de alegria, para que eu cante louvores a ti e não me cale. Senhor, meu Deus, te darei graças para sempre. Provérbios, capítulo 20, do versículo 28 ao 30. Bondade e fidelidade protegem o rei. Seu trono é firmado pelo amor. A glória dos jovens está em sua força, e o esplendor dos idosos em seus cabelos brancos. O castigo físico elimina o mal. Essa disciplina purifica o coração. Chegamos ao final de mais uma leitura. Que a palavra de Deus conduza você a Cristo, fortaleça a sua fé e transforme sua vida.
Obrigado por caminhar conosco nesta jornada da Bíblia em 365 dias. Se esta leitura edificou você, inscreva-se no canal e volte amanhã para continuarmos contemplando Jesus Cristo, o centro de toda a Escritura. Deus o abençoe.